Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Vocês são uma igreja muito bonita, muito sorridente, é muita gente bonita. Eu estou feliz de estar pregando para vocês. Vamos lá, quem já achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Amém. Agora é fácil. Antigamente a gente fazia esse desafio, o povo tinha que olhar na Bíblia. Agora o pessoal pega o celular e já vai. Aí tá fácil de achar. Números 13. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer um reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Olha o que Deus diz aqui: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Repita assim comigo: a terra que Deus me prometeu. Vamos lá. Mande um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Depois daqui, os espias vão espiar a terra que Deus tinha mandado, e eles voltam com o relatório. Versículo 25 agora, por favor. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade em Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato, é verdade, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está todo tipo de fruta que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, do litoral mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo e tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-las. Mas os homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessemos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes, os descendentes de Enaque. Perto dele nós nos sentíamos como um gafanhoto, e também era assim que parecíamos para ele. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para esta terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seríamos melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha uma pessoa que está do seu lado agora e diga bem forte: não tenha medo deles. Não tenha medo do gigante da terra. Não tenha medo deles. Queridos, quando leio essa passagem, meu coração ele tem um misto de alegria e um misto de tristeza ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu vejo aqui, eu vejo Deus dando uma oportunidade, e Deus levando o seu povo a viver algo que Ele tinha prometido. Afinal de contas, Deus tinha prometido aquela terra para aquele povo. E quando aquele povo estava ali para conquistar aquela terra, aquele povo parou diante dos gigantes. Eles viram os gigantes da terra, eles viram a cidade fortificada, e eles começaram a ter medo e começaram a duvidar de si.
E deixa eu te falar uma coisa, hoje em dia é normal, cerca de 60% a 70% das pessoas, elas sofrem de identidade, elas não sabem onde estão a sua identidade, elas não sabem onde estão as suas forças, e elas sofrem de baixa autoestima. Mas aquele povo era diferente, aquele povo não era um povo qualquer, aquele povo era um povo que ele viu o mar se abrir, ele viu as 10 pragas do Egito, ele viu como Deus tirou eles do Egito. Era um povo que acordava durante o dia. Eu gosto de imaginar a cena, então quero que você imagine agora a cena. Imagine que você está acordando, você dá um cheiro na mulher, dá um beijo nas crianças, aí você sai da tenda, aí o maná caiu do céu. Café da manhã, almoço, jantar, e tem que comer tudo, porque amanhã tem mais. Aí você imagina que faz calor, aí você olha o sol do deserto queimando, aí você olha e você está debaixo de uma nuvem, de uma coluna de nuvem. Aí você olha ao redor, não tem nuvem, mas sobre você tem uma nuvem, está fresquinho, o vento é bom. Agora imagine que de noite faz frio, e você sai da barraca que você mora, e você vê uma coluna de fogo, esquentando, iluminando, e dando segurança, espantando os inimigos. Imagine isso daí. Agora você imagine que você enjoou do maná, aí Deus manda as cordonizes. O que era cordoniz? Eram os franguinhos da época, eram as aves. Aí você come frango. Imagina que não tem água, aí você chega diante de um lago amargo, e de repente você começa a beber, a água está doce. Imagine que está sem água, e você está para morrer de sede. Aí vem Moisés e pega o cajado e fere a pedra, ele bate na pedra, e de repente começa a sair água da pedra. Imagine vocês vendo todos esses milagres. O que seria o normal? Confiar. O que seria o normal? Chegar diante do gigante e dizer assim: olha, ninguém me segura, porque vocês não sabem o que Deus já fez. O Deus que eu sirvo tem feito muita coisa, Ele faz milagres na minha vida todo dia. Mas não, eles chegaram, olharam e tiveram medo. E eu quero falar alguns motivos que fizeram ele não viver o impossível naquele momento. Alguns motivos que fizeram eles voltar para trás. Alguns motivos que fizeram eles retroceder. Deixa eu te começar dizendo uma coisa. Sempre que Deus te colocar diante do impossível, você pode ter certeza que Deus, Ele quer levar seu nível. Ele quer levar o nível da sua fé. Ele quer levar o nível da tua espiritualidade. Ele quer te elevar de nível. Glória a Deus. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é algo bem clichê, é algo bem simples, mas que as pessoas têm esquecido. As pessoas têm esquecido disso, que é algo tão simples. O primeiro motivo que fizeram eles retroceder, eles terem medo, eles voltaram para trás, é porque eles não se atentaram para um detalhe muito importante. Olha, no começo do capítulo 13, Deus começa dizendo o seguinte: é a terra que eu dou aos israelitas. Deus, eles não estavam mandando o povo guerrear, Deus não estava dizendo que existia uma possibilidade, Deus estava constatando um fato: é a terra que eu dou, eu vou dar de presente essa terra para os israelitas. Então naquele momento Deus estava fazendo uma promessa para aquele povo: olha, eu estou te prometendo, essa terra é sua. Só que essa promessa não era simplesmente para aquele povo, era uma promessa que foi para Abraão, que foi para Isaac, que foi para Jacó, era uma promessa geracional. Então aquele povo, a primeira coisa que aquele povo errou foi porque ele esqueceu que eles tinham uma promessa, e que se Deus tinha prometido, Ele iria cumprir. Sabe, queridos, eu fico muito triste, porque hoje em dia pode parecer uma coisa simples, mas muitos de nós estamos esquecendo o seguinte: Deus tem uma promessa na nossa vida, e nós como cristãos, nós como servo de Deus, nós não vivemos pela circunstância, nós vivemos pelo que sai da boca de Deus. Então eu quero dizer para você: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Deus disse que vai abençoar os teus negócios, Ele vai abençoar. Se Deus disse que vai te fazer profeta, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai te levar para onde Ele disse que ia, Ele vai te levar. Então eu quero te dizer: quem tem promessa de Deus aqui, dá um glória a Deus bem alto, porque Ele está reafirmando as suas promessas hoje.
A primeira coisa que Deus quer afirmar aqui é que tudo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Mas Samuel, a porta está fechada. Samuel, as circunstâncias dizem contra. Samuel, é difícil, Ele me prometeu coisa grande, eu sou tão simples. Não importa, se Deus falou, Ele vai cumprir. Crente não vive de circunstância, crente vive de promessa. É tão engraçado que agora eu fui conversar com um amigo meu que ele também é pastor. E quando eu estava conversando com ele, ele disse assim: mano, eu quero um conselho seu. Aí eu disse: claro, peça. Aí ele me falou tudo o que ele estava precisando. Quando ele parou de falar, a primeira coisa que eu perguntei a ele: o que foi que Deus te falou? Qual revelação você tem de Jesus? O que foi que Jesus te disse? Ele: não, mano, eu quero saber aqui dentro dessas possibilidades. Eu disse a ele: cara, você precisa entender uma coisa, não importa as possibilidades. O que você tem que se mover não são com as possibilidades, é no que Deus disse que ia fazer, no que Deus te prometeu, na revelação que Ele te deu. Sabe, muitas vezes a gente vem pedir conselho, a gente vai fazer as coisas, mas muitas vezes até para dar ou receber a gente se esquece disso. Nós não se movemos pelas circunstâncias, nós se movemos por uma promessa de Deus. E eu disse: cara, você precisa entender, se Deus, Ele te deu uma palavra para tu ir para o deserto, você deve ir. Se Deus te deu uma palavra para você fechar as suas empresas e você ir para o sertão, você deve ir. Mas se Deus te mandou você agora comprar uma passagem sem dinheiro, porque você vai fazer um intercâmbio fora, você deve ir, porque deixa eu te falar uma coisa: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deixa eu te fazer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca nos promete algo do nosso tamanho. Quando Deus nos promete algo, Ele sempre nos promete algo bem maior do que a gente pode imaginar. Deus tem isso. Ele sempre fala, porque eu acho que se Ele não falar, a gente nunca vai acreditar. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus me trouxe aqui hoje para reafirmar as promessas que Ele tem na sua vida. Ele me trouxe aqui hoje para reafirmar que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele me trouxe aqui hoje para te dizer que você não deve olhar para as circunstâncias. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para as possibilidades, para de olhar para tudo isso, para de olhar para a situação e se concentra aonde Deus falou. Sabe qual foi o problema daquele povo? Ele chegou, ele olhou a situação, são gigantes e eu não posso com gigantes, as cidades são fortes, eu não posso vencer daquela cidade. Mas se você olhar que Deus prometeu, quando chegaram diante de Jericó, o povo não precisou fazer nada, foi as muralhas que caíram diante do povo. Sabe por quê? Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E tem uma coisa, Ele é especialista em fazer coisas impossíveis. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem uma promessa de Deus? Agora responde: porque quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Não, fala mais forte: quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Quando eu aceitei Jesus, eu passei por um momento muito difícil. 2010, e eu morava com um amigo, e esse amigo meu, não sei porquê, eu acho que foi algumas coisas que aconteceram, o inimigo ficou furioso quando eu aceitei Jesus. Esse meu amigo, que era um dos meus melhores amigos, ele ficou louco, ele começou a não querer mais morar comigo, começou a não querer mais ser meu amigo, e eu dividi apartamento com ele, só que eu morava num apartamento dele, e todos os dias esse meu amigo me expulsava de casa. Ele dizia: eu não te quero mais aqui. Só que era um período que eu aceitei Jesus, eu não tinha recurso, eu estava fazendo faculdade, eu só estudava e trabalhava, mal dava para pagar as passagens, era um estagiário. E eu começava a ligar para o meu pai e dizer: pai, me ajuda a alugar outro apartamento. Só que na época meu pai tinha quebrado, e meu pai chorava comigo no telefone e dizia: filho, me perdoa, mas papai não pode te ajudar agora, aguenta mais um pouco. E eu dizia assim: pai, mas está difícil aguentar, eu sou expulso de casa todo dia, me ajuda. E meu pai dizia: não, aguenta mais um pouco. Aí quando eu desligava para o meu pai, eu ligava para minha mãe e começava a contar. Minha mãe só dizia algo para mim. Minha mãe no telefone, ela falava assim: filho, você tem uma promessa de Deus? Eu dizia: mãe, eu tenho uma promessa de Deus. Ela: pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo.
No outro dia eu ligava para ela. Ela novamente: filho, você tem uma promessa de Deus? Tenho, mãe. Quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Até que chegou um dia que esse meu amigo chegou para mim e disse assim: olha, agora você tem até segunda-feira para sair de casa. Se você não sair de casa até segunda-feira, eu mesmo vou botar suas coisas para fora. E quando ele disse isso, eu liguei para meu pai e minha mãe desesperado e disse: olha, vem para cá, vamos procurar apartamento, vamos dar um jeito, mas eu preciso sair de casa. Esse meu amigo tinha engravidado a namorada dele, e ele disse: olha, minha namorada vem morar aqui, eu não quero mais você aqui, sai, até segunda-feira. Começamos a procurar apartamento na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Sabe o que foi que a gente achou? Nada. E minha mãe dizendo: filho, se acalma, porque quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Aí, mãe, ainda tem a segunda, e eu animado, eu peguei essa palavra: quem tem uma promessa de Deus tem tudo, eu animado. No outro dia, começamos a procurar. Sabe o que a gente achou? Nada. 3h da tarde, voltamos para casa. Meus pais moram no interior do Ceará, e para eu sair dali eu teria que voltar para o interior, teria que largar a faculdade, teria que interromper o sonho. Eu me lembro que quando eu cheguei lá naquela casa, eu olhei para minha mãe e disse assim: mãe, o sonho acabou, eu vou arrumar minhas coisas. A minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Aí eu falei: mãe, a gente só tem algumas horas para sair daqui. Minha mãe olhou no fundo do meu olho e disse assim: filho, poderiam ter 5 minutos. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Eu disse: tenho, mãe. Ela me abraçou: pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. O celular do meu pai toca. Chara. Era um amigo dele. E quando esse amigo dele liga, ele começa a desabafar com o amigo dele, começa a dizer tudo que está acontecendo. Segura. Aí um amigo dele fala assim: Chico, nome do meu pai, por que você não me falou disso antes? Segura. Chico, eu tenho um apartamento todo mobiliado, 3 quartos. Pega o Samuel, coloca ele lá, não se preocupa com nada não. Mas meu pai: não, mas eu não tenho condição de pagar aluguel. Não estou falando de aluguel. Pega o Samuel e bota ele lá. Segura. Aí só sei que meu pai chega chorando: olha, vocês não sabem, o Roberto me ligou agora, ele disse que pode pegar o Samuel e levar ele para o apartamento. Aí a minha mãe: não, mas não tem dinheiro. Ele: não, é de graça. Aí na hora minha mãe olhou para mim e disse assim: filho, você tem uma promessa de Deus? Tenho, mãe, pois quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Eu quero te dizer hoje, as promessas de Deus, elas vão além das circunstâncias. Pode estar fechada, pode estar o que for, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. O Espírito Santo me direciona aqui para dizer para pessoas aqui que se Ele disse que vai abençoar o seu casamento, Ele vai abençoar o seu casamento. A sua família não é de propriedade de Satanás, a sua família é de propriedade do Espírito Santo. E se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Vamos correr que o tempo passa rápido. Jesus. Quem tem uma promessa de Deus aí? Quem tem uma promessa de Deus? Então se anime, querido. O que fala sobre sua vida são as palavras de Deus. E se Deus falou, você pode se animar, porque Ele vai cumprir. É interessante essas coisas, gente. Porque parece loucura, sabe? Mas porque é loucura mesmo. Você vê, as coisas de Deus são muito loucas. Porque, pare para pensar. Pense como é que estava a sua vida 5 anos atrás. E veja como está a sua vida hoje. Eu estou olhando para o olhar daqui, o pensamento da maioria aqui. Ele está pensando: meu Deus, aconteceu tudo isso. Aconteceu, querido. Sabe por quê? Porque Ele é fiel.
Então Deus, Ele está afirmando a fidelidade dEle na sua vida. Ele está afirmando o seu alicerce, que é Ele. Ele está afirmando as suas raízes, que é Ele. Então você não precisa se preocupar e não andar ansioso com coisa boa, porque se Jesus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, o importante é se Ele está lá. Se Ele está lá, você só tem uma certeza: o barco não vai afundar. Segunda coisa, mentalidade de escravo. Repita comigo: mentalidade de escravo. Vão perder tudo. Quem tem mentalidade de escravo hoje aqui vai perder, porque você não é um escravo. Escravo, eu era do pecado. Escravo, eu era de Satanás. Escravo, eu era das minhas escolhas. Em Cristo já não sou mais escravo, sou filho. E como filho em Cristo, eu sou co-herdeiro de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Samuel, como é que você sabe que eles tinham mentalidade de escravo? Várias coisas, você vê lá. O povo viu o gigante, aí eles voltaram. Olha os gigantes, eles são grandes. E tem uma coisa, eles nos viam como gafanhoto. Peraí, quem foi que falou que era visto como gafanhoto? Foi os gigantes que deram esse relatório, ou foram eles que se deram esse relatório? Eles que se deram esse relatório. Eles nos veem como gafanhoto. Peraí, como é que você sabe? Sabe por quê? Porque no Egito eles eram escravos. Anote isso que eu vou te falar. Não adianta você mudar de ambiente se você não mudar de mentalidade. Depois que você entra aqui, a sua mentalidade não é mais de um humano qualquer. A sua mentalidade não é mais como o mundo pensa. A sua mentalidade não são como as pessoas lá de fora pensam. Depois que você entra aqui, a sua mentalidade muda. Agora não é mais como o homem pensa, é como Cristo pensa, é como Cristo enxerga, é como Cristo vive. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, se Cristo em nós, a esperança da glória, eu quero te dizer, eu já não vivo como um escravo, eu vivo como um filho amado de Deus. Sabe por quê? Porque nós não mudamos de vida. Você quer viver o impossível? A gente não muda de vida se a gente não mudar o que pensa. Aquele povo, Deus deu uma oportunidade, vão viver o impossível. Continuaram pensando como escravo. Você quer saber onde é que está a mentalidade de escravo? Primeira coisa, uma mentalidade de medo. Todo escravo tem uma mentalidade de medo. E deixa eu te falar uma coisa, para quem entrou aqui com seus medos, deixa eu te falar uma coisa, uma das palavras mais ditas na Bíblia é não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Sabe por quê? Para você saber que maior é o que está em nós do que quem está no mundo. Então medo não pode fazer parte do nosso vocabulário. Mas todo escravo, ele tem uma mentalidade de medo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus hoje quer falar para você que nele você tudo pode, que nele você vai além, que nele você vai vencer o impossível. Mas sabe o que é o medo? O medo é como se fosse uma barreira. Alguém faz uma linha, é um limitador. Alguém faz uma linha aqui, ó. Aí você está aqui, feliz da vida. Estou aqui feliz da vida. Aí chega aqui, opa, até aqui eu posso ir. A partir daqui não. Porque sabe como é, né? Os meus medos estão ali. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você vai encarar seus medos? Você sabe por quê? Ao contrário daquele povo, Davi encarou os gigantes. Sabe por quê? Você vai parar para pensar? Que Davi chegou diante de Golias e Davi não temeu Golias. Enquanto o povo temeu o gigante, Davi olhou para o gigante e disse assim: é comigo mesmo, eu vou lá, conta comigo, me dá aí, não tem ninguém, eu vou mesmo, pode trazer aqui. Está ofendendo? Não, estou aqui. Não, você veio olhar para a batalha. Olhar a batalha? Eu vim foi para brigar aqui, meu amigo. Se ninguém briga com esse gigante, eu estou aqui. Mas sabe por que Davi não teve medo? Escute isso. O tamanho do gigante não importa quando eu sei o que Deus está construindo em mim. Davi olhou para o gigante e pensou: peraí, é um gigante? É, mas ele me prometeu que eu seria rei. Como eu sei que eu vou ser rei? Não vai ser nenhum gigante
que vai impedir as promessas de Deus na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, gigante nenhum não é maior do que o que Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero te dizer, quando você olhar para o gigante agora, quando você olhar para o gigante que está se levantando contra você, quando você olhar para os seus problemas, você deve lembrar o que Deus está construindo em você, porque o que Deus está construindo em você é bem maior do que qualquer gigante, é bem maior do que qualquer problema. Gente, eu vou confessar uma loucura minha, mas vocês prometem que guardam um segredo? Uma das maneiras que eu mais escuto Deus falando comigo é quando eu assisto documentário. Pode ser louco, mas eu assisto um documentário e eu vejo Deus falando comigo. É incrível. E esses dias, por que eu estou falando isso? Porque teve um dia que eu estava vendo um documentário de surf. E eu assistindo um documentário de surf, eu comecei a ver a história de um surfista. Não sei se vocês conhecem, o Nick Fanning, ou Nick Fanning, eu não sei falar em inglês, não sei se é Fanning ou é Fanning, mas é o tricampeão mundial da Austrália. E o Nick Fanning, há um tempo atrás, ele estava surfando no mundial de surf. E o que aconteceu? A pior coisa que pode acontecer com um surfista? Um tubarão atacou ele. Gente, depois vocês botam no YouTube, tem lá o tubarão atacando. Ele estava aqui de boa na prancha. Aí quando você só vê o ataque do nada assim, a sorte dele foi que o tubarão errou a mordida, pegou na prancha. Aí ele olhou assim, quando ele viu, ele deu um murro no tubarão e saiu correndo. Correndo não, nadando. Saiu nadando. Aí quando ele saiu nadando, ele fugiu. É incrível que ele sai nadando, olhando para trás, e chega o salva-vida, eles fazendo assim, foi bem, bem louco. No outro final de semana, o que acontece? Ele vai surfar, o que aparece? O tubarão. Aí quando esse tubarão ataca ele vê o tubarão, ele foge. Aí chega uma repórter lá, que essa repórter com certeza tinha uma mentalidade de escravo. Aí chega para ele e diz assim: você não acha que isso é um sinal para você parar de surfar? Preste atenção, que essa resposta dele foi onde Deus falou muito comigo. Aí ele olha e pensa: sou tricampeão mundial, o surf já me deu tudo, mas acontece que a minha vontade de surfar é muito maior do que o meu medo de tubarão. Repetir, olha a resposta dele. Acontece que a minha vontade de surfar é muito maior do que o meu medo de tubarão. Quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou comigo: Samuel, você está entendendo aí? Você precisa entender que a sua vontade de viver as minhas promessas, a sua vontade de viver o extraordinário, a sua vontade de viver o impossível, ela precisa ser muito maior do que os seus medos, muito maior do que os seus traumas, muito maior que as suas feridas. A sua vontade de viver o extraordinário, ela tem que ser muito maior do que qualquer medo que venha se levantar sobre a tua vida. Então, desde antes eu digo: posso até ter medo, mas a minha vontade de viver o extraordinário, o impossível de Deus é muito maior. Porque deixa eu te falar uma coisa: evangelho é milagre, evangelho é impossível, evangelho é coisa grande, evangelho é cego voltar a enxergar, é aleijado andar, evangelho é milagre. É a prostituta que vira mulher direita, é um homossexual que vira homem, é isso. O evangelho é o impossível de Deus na terra. Então a minha vontade de viver esse impossível é bem maior do que os meus medos. Mas sabe por que o inimigo te coloca medo? Sabe por quê? Eu vou te contar uma outra história para você entender. Xarabababa. Imagine que você está vendo uma plantação de milho. O que é que tem aqui? Aí tem 2 pássaros, 2 corvos, né? Aí um olha aqui: opa, tem milho. Aí ele se apressa, aí quando ele vem assim: opa, me dei mal, tem gente. Porque ele viu o espantalho, ele pensa que é gente. Ixi, tá tão feliz que tinha milho. Esse é o pássaro medroso. Vou ter que ir embora. Aí vai embora. Só que tem outro tipo de pássaro, que é o pássaro inteligente. Ele olha: opa,
Opa, tem milho. Ele se aproxima. Opa, tem gente, que coisa boa, tem gente. Sabe por quê? Porque os seus medos apontam para as suas maiores recompensas. Se tem medo aí, Deus me trouxe aqui hoje para que você começasse a mudar a sua ótica. Em vez de você começar a ver medo, você começa a ver: ei, se tem medo aqui, é porque tem recompensa para mim. Ei, se tem medo aqui, é porque por detrás dela estão as minhas maiores recompensas. Por detrás dos medos está o impossível. Por detrás do medo está o cumprimento da promessa. Por detrás do medo está o extraordinário. Então, quando você se deparar com medo agora, muda a mentalidade. Não é mais de escravo, é mentalidade de filho. Quando eu vejo isso, eu vejo que Deus está por nós. Quem será contra nós? Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu já não olho como humano qualquer. Eu enxergo como Cristo, eu vejo como Cristo, eu ando como Cristo, eu falo como Cristo, e eu vou viver como Cristo quer que eu viva. Se tem no céu, se tem no céu, eu quero viver na terra. Sabe por quê? Outra característica da mentalidade de escravo. Repita comigo: necessidade. Diga: necessidade. Escravo se move na necessidade. Enquanto continuarmos nos movendo na necessidade, é na necessidade que a gente vai viver. Mas quando a gente começar a viver pelo propósito, é o extraordinário de Deus que a gente vai viver. Aleluia. Vou repetir: enquanto você continuar se movendo pela sua necessidade, é a necessidade que você vai viver. Mas quando você começar a se mover pelo propósito, é o extraordinário de Deus que você vai viver. Cutuca a pessoa que está assim para quando ela diz assim: ei, você não vive por necessidade, você vive por propósito. Samuel, tem diferença? Com certeza. Pensa como tem uma diferença absurda. Eu vou citar um exemplo que é só para você entender. Todo mundo aqui fala do plantar e do colher, da semente. Todo mundo já viu. Quem já ouviu falar aqui do plantar, do colher? Você planta, você colhe semente e tal. Todo mundo já viu. Só que tem uma fase da semente que ninguém fala. Que fase é essa? É a fase quando ela começa a germinar. Porque ela está lá no solo, e quando ela começa a germinar, tudo que ela vê é areia, é terra, é escuridão. E naquele momento, quando ela sai, ela inicia uma luta para sobreviver. Sabe por quê? Porque quando ela começa a sair lá e ela só vê terra e escuridão, naquele momento a necessidade da semente é de luz solar. Sabe por quê? Porque se ela tiver acesso à luz solar, ela vai fazer a fotossíntese e vai sobreviver. Eu sempre achei que ficaria muito chique falar fotossíntese numa pregação. Então bata uma salva de palmas aí. Para me ajudar, me ajude aí. Fotossíntese, ó, coisa linda. Coisa linda, fotossíntese. Então ela faz a fotossíntese, ela começa lá e quando ela corta a terra, ela tem a sua necessidade satisfeita, porque a partir daquele momento ela tem acesso à luz solar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: ela para de crescer? Porque se a necessidade da semente é a luz solar, o propósito da semente é crescer, virar uma árvore e dar frutos. Deus não te chamou para necessidade, Deus te chamou para o propósito. E eu sei que você está perguntando: qual é o meu propósito? Romanos 8, capítulo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, não dos escravos, dos filhos. O apóstolo Paulo diz que a criação ela aguarda ansiosamente, como dores de parto, ela aguarda ansiosamente a manifestação. Então deixa eu te falar uma coisa: se a minha necessidade é de salvação, o meu propósito é olhar para esse mundo e dizer: eu sou a resposta para esse gemido. Escuta, deixa eu te falar uma coisa: a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi de salvação. Salvação não tem nada melhor. Bota-se no peito e diga: eu amo a minha salvação.
Só que a sua salvação era a sua necessidade. E às vezes as pessoas elas tratam salvação como fim, quando na verdade a salvação é só o começo. A salvação é Jesus te tirando do inferno aqui, ó, te abraçando, curando as suas feridas, curando seus medos, curando seus traumas. Aí depois ele olhando para você dizendo assim: olha, agora tem um mundo para a gente viver, tem uma vida de impossível para a gente viver, tem uma vida extraordinária para a gente viver. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu, não foi só para te salvar, Jesus morreu para te dar vida, e vida em abundância. Ele vai derramar todas as bênçãos dele sobre você. Xarababam. Às vezes a gente não entende a magnitude do que é viver esse evangelho. Sabe, Deus não te chamou para você viver um evangelho de necessidade. Você não é um escravo. Deus te chamou para você viver como um propósito. Qual é o propósito de Deus? É restaurar essa terra, é trazer redenção dessa terra. Então deixa eu te falar uma coisa, você faz parte desse propósito, você faz parte da grande comissão. E ele diz: os sinais seguirão aos que crerem. Sabe, é como uma história, é como uma história de um pai que decidiu ir embora da Europa para os Estados Unidos e comprou uma passagem, vendeu tudo que tinha e comprou a passagem para ele e a família. Aí ele chegou para a família e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, gastei quase todo o dinheiro que a gente tinha para comprar as passagens. Eu tenho uma pequena reserva para emergência. Comprei aqui essa comida ruim. Se a gente comer uma vez por dia, a gente consegue chegar na América. Só que fizeram uma maldade com aquela família. Colocaram ela do lado do restaurante. E todos os dias aquela família com fome, comendo uma comida ruim. Uma vez por dia. Eles viam as pessoas felizes, rindo no restaurante. Todo mundo, todo mundo rindo. Até que chega um momento que o capitão aparece e diz assim: amanhã nós vamos chegar na América. Aquele pai, quando escuta aquilo, ele pensa: uau, nós vamos chegar em casa amanhã, nós vamos chegar na América, eu já posso gastar alguma coisa. Ele chega, chama os filhos, a esposa, e diz assim: amanhã nós vamos comer no restaurante. Os filhos se alegram, a esposa se alegra. Uau! Aquele pai sai desesperado atrás do capitão, porque ele quer saber o preço para comer no restaurante. Aí quando ele chega no capitão, ele disse: ei capitão, quanto é para comer no restaurante? Porque eu vou comer lá amanhã e eu vou pagar. Vou pagar. Aí o capitão olha para ele e diz assim: você não estava comendo no restaurante? Não estava, mas eu vou comer amanhã e eu pago. O capitão olha para ele e diz assim: filho, o restaurante estava incluído no preço da passagem. Você não estava comendo porque você não queria comer. Estava incluso. No sacrifício de Jesus tem tanta coisa inclusa. No sacrifício de Jesus tem uma vida extraordinária. No sacrifício de Jesus tem uma vida de impossível. No sacrifício de Jesus tem uma vida de propósito. Jesus não morreu só para satisfazer sua necessidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está aí passando fome, Jesus está dizendo para você: ei filho, vem, porque tem pão na casa do pão. Ei filho, vem, pode se assentar à mesa, pode comer. Eu te fiz herdeiro de Deus. Então toda essa mesa aqui é para você, filho. Entre e come. Foi para isso que Ele te chamou, para que você pudesse viver o impossível dEle.
não foi para que você pudesse viver de uma maneira miserável. E algumas pessoas elas acham que maneira miserável só se refere a dinheiro. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de uma vida abundante, eu estou falando de uma vida de paz, eu estou falando de uma vida sem medos, eu estou falando de uma vida na certeza que Jesus está com você, eu estou falando com uma vida que não tem medo de doença, eu estou falando com uma vida que não tem medo de que vai perder o casamento, porque sabe que Jesus é o alicerce. Eu estou falando com vidas aqui que não tem medo de finança, porque já sabe que Ele é o dono do ouro e da prata. E deixa eu te falar uma coisa, o teu Deus te chamou e Ele te chama para uma vida abundante. Senta e come. Xarabava. É livre. Mas hoje, Jesus te chama aqui hoje para te dizer que tem uma promessa na sua vida. E para te dizer que hoje Ele te chama para fazer uma troca de mentalidade. Não adianta mudar de ambiente e não mudar de mentalidade. Não adianta entrar aqui, não é só vir à frente. É pensar como Cristo pensa, é viver como Cristo vive. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não te chamou para ser telespectador. Jesus te chamou para ser participante de tudo que Ele vai fazer. Sabe por que o povo teve medo? Sabe por que o povo voltou? Sabe por que o povo pensava como escravo? Porque o povo via o milagre. Josué e Caleb, Moisés, vivia o milagre. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diga bem forte. Diga assim: ver o milagre é diferente de viver o milagre. Jesus não te chamou, diga forte, para que você vê esse milagre. Jesus te chamou para que você pudesse ter uma vida de milagre. Não é sobre assistir, é sobre participar, gente. Escuta. Ver é diferente de viver. E tem muita gente que está vendo milagre. Deixa eu te falar, você nunca vai viver as maiores promessas se alimentando das promessas dos outros. Você nunca vai viver as melhores coisas vivendo das coisas dos outros. Você nunca vai ver os maiores milagres vivendo os milagres dos outros. Jesus não te chamou para ver, Jesus te chamou para ser participante. Ei, Ele tem experiência, Ele tem milagre, Ele tem impossível para cada um de vocês aqui. É interessante que um amigo meu, para eu finalizar, me ligou um dia. Aí ele começou a chorar e eu, cara, o que é que está acontecendo? Aí ele falou assim: mano, minha esposa está com câncer. Aí na hora eu choquei, como é isso, cara? Câncer? É, cara. E é muito difícil, é um câncer complicado, é na coluna. Naquele momento que eu desliguei o telefone, eu olhei para a Fabíola e falei assim: Fabíola, a fulana eu acho que não vai dar não, viu? Que o câncer dela é sério. Chorei muito ali porque é um amigo muito próximo. Só que eu fui na casa da minha vizinha. Aí quando eu cheguei para minha vizinha e contei a situação, a minha vizinha olhou para mim e falou assim: Deus vai curar essa menina. Aí, mas você não sabe, tem isso, Samuel. Deus vai curar essa menina. Não, mas isso, Samuel, ei, Deus vai curar essa menina. Não importa o que você diga, Deus vai curar essa menina. Aí eu parei para pensar, peraí, eu já vi Jesus curando de câncer, só que eu nunca vivi esse milagre. Aí como eu nunca vivi, existe em mim, pastores, uma tendência de duvidar. Aí eu olhei e disse assim: meu Deus do céu. Só que quando chega na Ivana, a Ivana, ela não viu Jesus curando de câncer, ela viveu Jesus curando o filho dela de câncer. Um dia chegaram para ela e diz, o Enzo, o filho dela, o Enzinho, 9 anos de idade, estava sentindo as dores na cabeça. Aí levaram para fazer a tomografia e um médico chegou para ela e disse que ele estava com um tumor no cérebro. E um caso muito difícil, muito complicado. Pegaram aquela criança tão jovem e botaram ela para fazer sessões de quimioterapia. Foram várias sessões. Agora você imagina, se para um adulto uma quimioterapia é difícil, imagine para uma criança de 9 anos. Teve um dia que eles estavam comendo perto da minha casa, ali na Zona Norte, na Avenida Santo Inês. E eles estavam comendo e o Enzo tinha acabado de voltar da químio.
Quando o Enzo começou a comer, ele começou a vomitar. Ele começou a botar tudo para fora. Naquele momento a Ivana olhou e disse assim: meu Deus, eu não aguento mais. Ela começou a chorar. E todo o restaurante começou a ver ela chorando. De repente o garçom vem se aproximando, segurando a bandejinha, botou a mão na cabeça do Enzo, olhou para a Ivana e falou assim: hoje Deus entra com providência na sua casa, seja curado em nome de Jesus. Ele sai dali, o Enzo começa a melhorar, o Enzo faz a cirurgia, e o médico dizia que se ele sobrevivesse, ele teria sequelas. Sabe qual é a sequela do Enzo? Nenhuma, porque o meu Jesus, ele cura o câncer. Deus não te chamou para que você fosse telespectador. Deus te chamou para que você fosse participante. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para que pudesse afirmar as promessas dele na sua vida, para que você pudesse encarar seus medos, para que você pudesse viver por um propósito, e para que Ele sabesse que a obra que Ele está fazendo na sua vida, Ele está só começando. Deus me trouxe aqui para te dizer que você nasceu para ser usado por Deus, você nasceu para ser uma bênção por Deus. Eu sei que você olhou e disse assim: cara, que legal esse testemunho da promessa, que legal a mãe dele falando, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas deixa eu te falar, essa é a minha história. Você, o máximo que vai fazer é ouvir a minha história e dizer: ah, que legal. Mas quando chegar em casa, quem sabe daqui uns dias você esqueça. Sabe o que é que Deus quer te dar? Ele não quer te contar a história. Deus, Ele quer te dar experiências de milagres aqui hoje. Deus, Ele quer te dar experiência de milagres na sua vida, em todas as áreas na sua vida, na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área profissional, na sua área estudantil, em tudo. Deus está dizendo assim: filho, eu estou contigo, e os sinais seguirão aqueles que crê. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança de Santo André. Cristo em nós, a esperança de São Paulo. Cristo em nós, a esperança do Brasil. Então, filho, deixa eu te falar uma coisa: Deus vai fazer tudo o que Ele te prometeu, mas acima de tudo, Ele vai te dar experiências, Ele vai te usar. Se Ele diz que você vai profetizar, Deus te chama hoje, diz: pode profetizar. Se Deus te disse que você ia ser usado, você vai ser usado.